O líder em pontuação da NCAA D1 vai para o draft e é uma possível pick número 1. AJ Dibbansa é uma aberração atlética, um jogador capaz de chegar no aro a partir de um movimento inicial no perímetro. O contexto em BYU não era dos melhores, a equipe sofreu várias lesões durante a temporada de jogadores de rotação e jogadores que traziam espaçamento e dinamismo para a equipe. E ao longo dos melhores confrontos, esses jogadores fizeram uma falta absurda, coletivamente e individualmente pensando no AJ. Sem esse espaçamento, um ataque que já era muito engessado pelos dribles em excesso do principal armador da equipe facilitava a vida da defesa contra o AJ. A distribuição sendo um 3-2 com 2 jogadores no dunk spot, inexistia o espaçamento. Diferente de Duke, onde o jogo era moldado para tirar o melhor do melhor jogador e assim ficar mais próximo da vitória, em BYU isso não aconteceu para o AJ. Um atleta de 2'3" com quase 100 quilos em um vertical surreal deveria ter mais oportunidades de correr quadra. O Kevin Young achou melhor não ser uma equipe de transição. Dado o número de vitórias, talvez não tenha sido a melhor decisão coletiva. Nos poucos momentos que o AJ teve a oportunidade de atacar em quadra aberta, ele se mostrou um jogador muito melhor que em um 5 contra 5. E coletivamente o ataque fluía melhor em transição. Aqui ele subindo para buscar um rebote defensivo, e este ponto é um ponto relevante. O AJ foi um reboteiro defensivo abaixo do que deveria, muito pela falta de responsabilização do treinador. Parece que ele precisa fazer tudo. Mas não é isso. Rebote defensivo determina jogos. E com as características físicas e atléticas dele, ele poderia ser um reboteiro melhor. E olha que ele foi o segundo melhor reboteiro de BYU. Mas parte dos rebotes vem pelo posicionamento defensivo. Vamos entrar neste lado depois. Mas a recuperação da posse vindo pelo AJ facilitaria muito a transição da equipe. Porque ele seria responsável por pegar o rebote e acelerar. Ele pegou, acelerou e com 5 segundos de posse, ele já está dentro do garrafão com a defesa completamente bagunçada. E o AJ sem cobertura extra vai ser muito criativo para finalizar. Eurostep forçando o contato e criando uma bandeja fácil. De novo, recolhendo o rebote e explodindo, cabeça erguida para ler a quadra e olha, todos os defensores estão correndo para trás. Não tem como se organizar sem estar posicionado na quadra defensiva. O AJ dá um reze para mudar de direção, as mãos dele são muito fortes. A ajuda chega a dar um tapa, seja na bola ou nos braços dele. Isso não move o AJ, ele continua com o movimento e forçando sempre o contato. E aqui ele consegue 2 pontos e a falta. E para ele puxar essa transição, não necessariamente ele precisa recolher o rebote. Por isso que eu acredito que a transição não foi algo explorado pelo Kevin Young. Outros jogadores podem recolher e o AJ pode puxar essa transição, sendo a linha de passe óbvia e mais procurada por quem recolheu o rebote, porque ele está recebendo a bola cruzada. Essa bola atravessada força a defesa a balançar para o lado da bola. A falta de intenção coletiva deixa o adversário em vantagem numérica contra uma transição, algo que não acontece sempre. Esse cenário seria desvantajoso para a maioria dos jogadores, mas para o AJ é um caminho muito bom. Ele dá um pequeno reze que faz o defensor interpretar um drible para a direita, mas o AJ dá um pound, um drible mais forte e combina com o low getter, que seria pegar a bola com as 2 mãos em um drible baixo. E a desvantagem numérica inicial permite uma ajuda extra. Então, lendo o defensor da ajuda, o AJ combina agora o Eurostep. Então, reze mais getter mais Eurostep. E sem perder nenhum tipo de explosão nesses movimentos explosivos, o AJ finaliza com uma dunk. Rebote, bola atravessada, e essa bola atravessada ajuda demais no coletivo. Ele avança e olha como existe uma falha de comunicação defensiva. E a corrida do companheiro
deixa uma linha de passe fácil e cria um arremesso rápido e eficiente em transição. Nessas situações de transição, BYU foi muito melhor contando com AJ para finalizar essas posses, seja através de pontos, que é a maior tendência do AJ, ou lendo camadas simples. Mas diferente daquilo que poderia ser mais utilizado, BYU foi um ataque mais de 5 contra 5. E esse pace mais baixo favoreceu a defesa adversária, porque a manipulação de espaço foi muito ruim e colocava o AJ em uma posição de dar muitos dribles desnecessários por estar longe demais do aro driblando. Existem dois spots favoritos do AJ. Quando está projetando a pontuação, o favorito e mais frequente individualmente é no mid-post, mas coletivamente ele está no topo. E quando se encontra ali, é este nível de densidade que ele encontra. Os 5 jogadores estão olhando para ele. Os 3 mais avançados na quadra estão prontos para reagir à decisão de qualquer um deles. Dos 3, o que está mais fundo já se prepara para dividir a atenção em 2, basicamente uma postura de dobra. O que está mais próximo da bola para o portador está tão baixo que se encontra no lance livre. Este é o visual comum que o AJ encontrou nesta temporada. E dentro da preferência dele, posicionado no post, este é o visual nada limpo, sendo defendido primariamente por um dos melhores defensores dessa temporada. Não sei nem se dá para chamar isso aqui de gap, mas olha o quão fundo está esse defensor, fechando completamente o meio. E fechando a baseline tem um Krivas, um defensor de espaço fenomenal. E os 2 jogadores mais afastados estão prontos para cobrir mais espaço. Ambos já estão em zona. Com esse nível de povoamento e a falta de visualização do aro, o AJ foi líder da D1 em pontos por jogo. Dentro desse contexto é preciso e ele cria arremessos nessas situações. E a maneira que o treinador achou para facilitar a vida do AJ foi colocar pick and roll no topo. Aqui o AJ dá um drible para atrair o defensor para um lado para que ele possa explodir para o outro. E quando o portador faz isso, é uma comunicação não verbal de que ele quer uma screen mais física. Em nenhuma possibilidade pode haver uma slip. E é exatamente isso que o pivô faz. Ele chega e vai em direção ao aro. Basicamente joga contra o AJ. Então ele precisa ser criativo. A defesa na densidade comum quando se trata dele, sem a possibilidade de qualquer passe, ele precisa arrumar um espaço para chutar. Então ele solta um bump e no mesmo momento salta para não permitir que o defensor ocupe mais espaço. Ao mesmo tempo ganhando um pequeno espaço para arremessar. Ele solta um pump para congelar o defensor e também forçar ele a ser indisciplinado. O defensor vai bem e esse pequeno espaço criado é o suficiente para o AJ puxar o arremesso. Aqui acontece uma screen do armador para tirar o melhor navegador de screen do adversário e ele tem um bom defensor ainda nele, mas é um defensor muito menor que o AJ. A screen vem e agora foi uma boa screen. Ela gera um retardo no defensor. Isso ajuda o AJ, porque a tendência de todo defensor que sai da screen é tomar a frente do portador. E lendo a ocupação de espaço do defensor, o AJ se coloca no espaço que ele ocuparia, forçando o contato e conseguindo ir para o lance livre. O AJ é um cavador de falta profissional, seja forçando o contato através da fisicalidade ou ocupando o espaço que o defensor pretende ocupar, chegando mais rápido e conseguindo o apito. O AJ sempre vai pensar primeiro em pontuação, muito pela tendência dele em ser um pontuador e também pela baixa quantidade de linha de passes. Aqui o Queta bate screen e se torna uma linha de passe difícil, mas ainda assim é uma linha de passe. O AJ dá o passe e ele finaliza bem a lob. Tentando colocar um pouco de dinamismo na equipe, o AJ recebia screen do principal arremessador da equipe. Aqui tem uma screen flat de costas para ver o nível de execução da equipe, mas só o posicionamento já abre um espaço vazio. Mesmo com uma screen com execução bizarra, o AJ consegue criar uma vantagem mínima e com o AJ o mínimo é o suficiente. Então ele dá um Eurostep e solta um floater fugindo do JT Top. Ele saindo de um pin down e agora sim,
A screen foi bem feita, que força uma troca e o AJ fica com o menor jogador em quadra. Sem perder tempo até para antecipar um congestionamento, ele dá um pound mais getter e Eurostep. Ainda impressiona ele chegar tão forte no aro após esses movimentos. E ele quase cola a mão na tabela. Proteção máxima. Uma coisa que eu gostaria de ver ele fazendo mais é usar os dois pés. Ele usa muito o Eurostep e isso é muito bom, mas é necessário usar mais os dois pés. Porque quando ele encontra jogadores maiores, é necessário mais segurança e um salto maior. Aqui ele rejeita a screen, ganha muito espaço, mas a cobertura é o Krivas, jogador de mais de 2,21 m. E olha como o AJ dá o primeiro passo e depois dá um passo lateral curtíssimo. Aqui ele errou na tomada de decisão do movimento. Até acho que ele queria executar um dois pés, mas como ele erra, absorver o contato do Krivas sem um equilíbrio mínimo não vai acontecer. O Krivas bloqueia ele. Dentro desse ataque pragmático, o lado passador do AJ fica exposto. Essa posse é bizarra. O AJ recebe, o armador recebe uma screen para entrar e não cria vantagem. O pivô vai para o corner fazer um pin down e também não cria nada. E aqui estagnou. Passou 10 segundos de relógio e não foi criado nada. Aí vem uma ghost, a defesa troca e este que seria teoricamente um arremessador, a defesa trata como nada. Eles afundam no AJ. Mesmo com esse nível de densidade, o AJ pode e precisa ser melhor em leitura. Ele dá o drible para trazer a defesa para mais próximo da bola, mas ele não projetou o espaço que ele iria ocupar. Ele ocupou território demais e tentando contornar isso, ele salta, o que deixa as coisas ainda pior. Esse salto faz ele perder toda a força que o passe teria, um turnover que não pode acontecer. Esse passe na 45 tem que chegar e nas mãos. Ele não precisa tentar passe direto para o corner. Ele precisa ler melhor a quadra. Aqui ele recebe a screen, tem um show que seria quase um short head. O defensor vai ocupar o espaço na linha do ombro do atacante e vai sair, apenas criando um pequeno retardo. O head é isso, mas sendo mais duradouro. Uma screen que vira outra ISO, a defesa densa como sempre. O AJ dá um crossover muito bom, que em um espaçamento mínimo criaria um espaço vantajoso para pisar no garrafão. Como não tem, o defensor vai ser bem agressivo nesse gap contra o AJ. E com a bola viva, com um drible vivo, ele não consegue passar a bola, o que causa uma perda de arremesso. O contexto é ruim, sem dúvidas nenhuma, mas ele pode e precisa melhorar. E dentro do que o AJ mais gosta de fazer, temos o mesmo nível de densidade. Fugindo um pouco desse nível de povoamento, o AJ precisa entrar no post driblando. Ele recebe e tem toda essa área vazia. Ele puxa o defensor menor e entra no post. E esse posicionamento é muito bom, porque ele está olhando nos olhos dos defensores da ajuda. Isso congela eles, usando a força para empurrar o defensor primário, mas cadenciando o drible. E quando ele finalmente chega próximo da área pintada, ele dá um meio spin muito forte, ganhando equilíbrio e subindo muito e arremessando não contestado. Fundo da quadra vazio, ele com um defensor menor, mas sendo um defensor muito forte. Ele dá um bump que desequilibrou ele mesmo, mas quando ele ainda está absorvendo o contato, ele vê que o pivô não ocupou o espaço da ajuda. Então ele dá um spin para a baseline e cria o espaço e o arremesso. E de novo, o contexto é muito prejudicial. O AJ é um arremessador de mid-range muito eficiente, mas a sensação é que ele poderia ser mais eficaz. A falta de dinâmica fora da bola faz o AJ acelerar muitos movimentos, o que gera uma falta de ritmo, o que vai gerar erros em arremessos por aceleração. Ele, em muitos casos, está lutando contra o próprio espaçamento da equipe. E o contorno desse ritmo acelerado vem com os números dos lances livres. Ele entra no post, empurra o defensor dentro do seu próprio ritmo e quebra o ritmo, explodindo para o espaço vazio, mas deixando o braço para ter o contato e assim conseguindo os pontos e a falta. Não acredito que deva ser um problema, mas o AJ precisa arrumar o arremesso de 3 pontos. Não que isso torne ele uma estrela, mas parece sofrer do mal que acompanha as estrelas da liga.
O AJ não tem um catch and shoot eficiente, mas o pull-up dele para 3 é mais seguro que o catch and shoot, mas ainda assim precisa ser trabalhado, seja o catch and shoot ou o pull-up. Se não desenvolvido bem, pode vir a ser um problema. Então é um ponto para ficar de olho. O lado pontuador do AJ sempre vai chamar a atenção, até porque estrelas são ofensivas, mas o lado defensivo dele pode ser algo muito melhor que foi no college, também pela falta de responsabilidade. Em um número muito grande de minutos, ele está inativo defensivamente. Aqui o Christian Anderson pisa no garrafão e ele simplesmente não faz a leitura, o que é o dever dele. Ele precisa pegar esse toco. O jogo que me faz acreditar que ele pode ser melhor foi contra o Milan Momcilovic, o melhor arremessador fora da bola e o mais dinâmico da classe. Aqui ele sendo físico, navegando screen, e de novo vem a screen e ele navega de novo para não permitir espaço, porque o Milan puxa arremesso muito fácil e rápido. Mãos ativas, o Milan vai para o post, o AJ encurta o espaço, o Milan tenta criar espaço, o AJ usa seu atleticismo na defesa, buscando a bola, dando toco, sendo muito ativo na defesa. Aqui o Milan está no corner e o Joshua vem fazer uma screen para ele sair. E o Joshua é um tanque. O AJ passa muito bem pela screen, vem uma segunda screen, ele abaixa e contorna esse screen. E quando o Milan pega a bola, ele que passou muito bem pelas screens, toma a frente do Milan que força ele a passar a bola. Óbvio que ele precisa provar que ele pode ser melhor e tem que ser melhor. Mas os pequenos lapsos de responsabilidade dada a ele foi muito boa. E isso é NBA, ele vai ser competitivo ao extremo.